Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será integralmente dedicado a fazermos a antevisão da época que se avizinha por parte dos ciclistas portugueses. Vamos dar a nossa opinião, as nossas expectativas, também fazermos um bocadinho o rescaldo daquilo que se passou e percebermos qual será o potencial que eles terão no futuro. Hoje não temos o painel completo, o Miguel Branco não está connosco, mas temos connosco o Ricardo, o Lourenço e o Pratas. Como sempre, deixar a nota que nos podem seguir em falsoplano.ghost.io e depois através do Twitter, no Spotify, no YouTube e no Facebook, onde estamos em todo o lado sob o nome de Falso Plano, agora com as novidades das entrevistas que fizemos a dois dos principais nomes do ciclismo português, nomeadamente Ruben Guerreiro e Tata Martins. Vamos começar por falar daquela que é indiscutivelmente a maior estrela do ciclismo nacional, pelo menos por enquanto. Dizem que vem um rapaz que tem bastante jeito para andar na bicicleta. E que é o João Almeida. Vamos começar aqui pelo Pratas. E a minha pergunta era: apesar do João Almeida ter feito alguns bons desempenhos na época de 2022, nomeadamente o top 5 na Vuelta e um giro que estava a ser competente, pelo menos, até o abandono forçado por Covid. A verdade é que passa de 5º lugar no ranking UCI em 2021 para 33º, numa idade em que é esperada progressão. E tendo estado bastante menos consistente ao longo do ano nas provas de uma semana, e inclusivamente terminando pela primeira vez fora do top 10 numa prova World Tour por etapas. Com base nisto tudo, Pratas, como é que tu avalias a época do João? Sim, acabou por ser uma época positiva, no meu ver, mas ficou marcada em grande parte pelo abandono no giro, quando ainda estava ao alcance o pódio. Eu acho que não houve uma regressão, não houve uma regressão na sua capacidade, mas eu acho que também não houve, propriamente foi uma evolução. Obviamente, depois da época muito consistente e com muitas vitórias em 2021, ele torna-se cada vez um ciclista mais marcado. Já era após o brilharete no Giro 2020, mas em 2021 cimentou-se com mais regularidade. Brilhou em provas de uma semana, vitórias do World Tour, e os outros corredores do pelotão não andam a dormir e é muito mais marcado. Acabou por 2022 não ser um ano excelente, porque não conseguiu vitórias no World Tour, salvo erro. Acho que só venceu em Burgos e no Campeonato Nacional. Acho que também venceu uma etapa na Catalunha. Exato, venceu na Catalunha também o World Tour, exatamente. Mas, por exemplo, no Giro, como líder, esteve sempre nos lugares cimeiros, mas nunca mostrou capacidade para vencer. Falta-lhe aquele poder de choque que eu sempre critiquei. Continua a ir no elástico nas etapas mais duras. E foi isso que se notou nas duas grandes voltas. No Giro ia estar perto do pódio, mas o infortúnio do Covid tirou-lhe essa hipótese. E não era seguro que fizesse pódio, porque notava-se que não estava mesmo ao nível dos melhores. E na Vuelta foi de menos a mais, mas ainda assim nem sequer era o melhor da sua equipa. Acho que enquanto não evoluir neste tal poder de choque, responder aos ataques instantaneamente, não vai passar muito aqui. Vai ser um corredor muito regular, muito completo, mas para vencer as melhores provas é preciso um bocadinho mais do que isso. Eu tinha aqui duas notas para dar em relação... desculpa, pensava que já tinhas terminado. Essa regressão que faz a nível de ranking de passar do 33º para o 5º também tem muito a ver com menor performance e menor participação em quantidade nas clássicas.
não acho que tenha regredido em qualidade, mas também não evoluiu. Acho que é um bocadinho mais do mesmo e não sei como é que será o próximo ano, porque a equipa está-se a reforçar com homens fortes, vão dar claramente prioridade ao Tour no suporte ao Pogacar para não voltar a acontecer o que aconteceu no último Tour. Mas espero algo mais do João. Continuo a dizer, acho que faz-lhe falta fazer algumas corridas como gregário. Esperava que ele fizesse mais provas nesse papel em 2021, acabou por não acontecer, acabou por ter as suas oportunidades. Esteve sempre lá em cima, nos melhores lugares, mas para vencer faltou sempre algo mais. Bem, eu como ia começar a dizer há bocado, primeiro uma discussão antiga que nós já temos, eu não discordo que que o pódio dele tivesse em risco, ou seja, o João teve um Covid relativamente agressivo, trazia-me praticamente, sem contar que a etapa onde ele desiste, 1 minuto e meio, cerca disso, sobre o Landa, ainda faltava um contrarrelógio, eu acho que estava controlado para o terceiro lugar e acho que o João se ia estrear efetivamente no pódio de uma grande volta. Mas essa discussão já tivemos noutras alturas. Mas queria pegar aqui numa coisa que tu disseste, que foi que ele continua a correr sempre no elástico. Ok que isso já era uma característica do João anteriormente, mas tornou-se muito mais evidente este ano. Ou é impressão minha? Pois torna-se mais evidente porque as expectativas também estão mais altas. Mas ele não descolava com grupos de 20 e 30. Ele este ano fez isso em todas as subidas. Não era uma questão de estar bem e estar mal. Ele fazia sempre isso. Mas se calhar nos anos anteriores a concorrência também não era tão forte. Acho também um bocadinho por aí. Eu acho que também tem a ver com o João perceber a sua capacidade. Nos anos anteriores, em que tinha a camisola rosa, suponho que ele respondia muito mais aos ataques do que ao que tentou responder este ano. Ou seja, mesmo sentindo dificuldades em grupos de 20, 30, ou pensando que se pusesse um ritmo menor que chegava mais longe com os melhores, se calhar não o fazia porque não tinha tanta confiança nele próprio para o fazer. Então tentava seguir os melhores durante mais tempo até ficar no elástico mesmo. E este ano, se calhar... A estratégia é mais habitual. Sim, este ano, se calhar, tem ter tanta confiança na sua capacidade que decidiu: ok, eu vou sempre ao meu ritmo. Não estou a dizer que é a melhor estratégia para o João, não estou a dizer que é a melhor estratégia para alguém, mas é a estratégia que ele assume. Eu acho que pode ter a ver com isso. A verdade é que ele acaba por ter alguns dias... continua, finaliza, Ricardo. Não, é só isso. Eu acho que acaba por ser confiança nas suas capacidades e não tanto o facto de ele sofrer com 20 ou 30 corredores no grupo. Eu perceberia e concordaria com isso. Ou seja, esta estratégia só resulta em subidas longas, não é? Em subidas curtas tu não tens tempo para a recuperação. E o João, tanto no giro que andou de rosa, como o ano passado na volta à Polónia, mostrava sempre ter uma boa ponta final e em subidas mais curtas não ter esse problema. Ou seja, ele tinha o problema de ir ao choque nas subidas longas quando havia as mudanças de velocidade, isso já tem desde que apareceu na alta roda, mas nas subidas curtas não tinha essa dificuldade. Ou seja, se nós soubéssemos que havia um final com 2 km, 2,5 km, 7,5%, nós este ano o João, se calhar em quase todas as chegadas dessas, perdeu tempo. E isso não era uma ideia que nós tivéssemos dele anteriormente. Nesse capítulo, sim, eu diria que houve uma regressão e isso parece-me bastante estranho. Uma das coisas uma das expectativas que eu tinha este ano de João, eu não tinha expectativa que ele ganhasse uma grande volta e mesmo um pódio, talvez no giro tivesse essa oportunidade, mas na Vuelta nunca acreditei, mas esperava pelo menos uma vitória numa etapa, numa grande volta. Acho que já tinha atingido, esperava que ele atingisse e tem uma grande maturidade, tem uma grande consistência, mas não conseguiu vencer em nenhuma grande volta, nem sequer esteve perto. Ele em 2021 no giro faz naquele giro que ele perdeu imenso tempo no início para dar suporte ao Remco, fez uma terceira semana incrível
não ganhou porque apanhou ciclistas top que tiveram dias muito bons, mas ele este E houve ano pelo nunca menos esteve um sequer dia perto em de que só ganhar. não ganhou, e houve pelo menos um dia Sim, nessa última sim, semana que sim, só não sim. ganhou para a fuga. Ou seja, entre os homens Certo, do certo. pelotão, tinha sido inclusivamente o Aliás, mais eu acho forte. que E ele realmente nesse este ano, ano, ele chegou a fazer 2 pódios ou 2, acho que foram 2 segundos lugares na última semana do Giro, nos últimos dias. E este ano, no Giro, ele nem sequer faz um top 5. Aliás, faz top 5 na etapa 9, mas depois de ir para a frente nem nunca fica no top 5. E na Vuelta, quando se esperava que ele fosse de menos a mais, na 14ª etapa, na Serra de La Pandera, faz quarto, apesar de de ter ficado a quase 30 segundos do Carapaz e do Miguel Ángel López e do Roglic. Depois, quando se esperava que ele aí realmente se assumisse e conseguisse bons resultados e recuperar na classificação final, nas etapas seguintes não foi isso que se veio verificar. Veio-se a verificar que ele ia continuar no elástico e nunca mais fez nem top 5 sequer. E eu acho que foi a grande desilusão foi não ter feito uma boa terceira semana na Vuelta. Ele até, como tinha o Ayuso como líder, até se calhar tinha mais margem taticamente para tentar ganhar uma etapa e abdicar um pouco de uma geral, uma vez que também já tinha o colega, mas nem isso. Não eu acho que o João estava. teve muito melhores pernas na terceira semana da volta do que no resto da volta. O percurso é que também não ajudou. Ele tem inclusivamente aquela etapa que ataca de muito longe, tem outra etapa que ganha tempo aos favoritos a partir do grupo. A seguir à Serra de La Pandera, que foi a 14ª etapa, portanto, nas 7 etapas seguintes ele faz apenas um top 10, faz o nono lugar na Tá bem, mas última isso tem etapa. muita coisa de fugas da frente. Há pelo menos um dia, por exemplo, que ele é o melhor entre os homens da geral. Também é uma etapa não muito dura e ganha cerca de 20 ou 25 segundos. E tem o dia em que ataca de longe. Mas pronto, é essa. E depois, mesmo ao nível das clássicas, também algumas promessas que vinha deixando este ano não me pareceu não estar tão focado e tão capaz nessa vertente da época. Deixando de olhar para o que se passou em 2022 e olhando para o que se irá passar em 2023 e abrindo aqui as hostilidades ao Lourenço, que ainda não se manifestou. Do que se ouviu até agora, o João Almeida é o único dos líderes da UAE confirmados para o Giro. E depois do que se passou com alguma perda de estatuto versus contra o Ayuso na Vuelta, isto pode ser uma oportunidade muito importante para o João. Quais são as tuas expectativas, Lourenço? E o que é que achas que o João pode tirar de 70 km de contra-relógio numa peculiaridade tão grande numa grande volta? Então, boa noite a todos, que eu ainda não tinha falado. Estava aqui só a ouvir o que vocês estavam a dizer e juntando um bocadinho aquilo que vocês já falaram e a pergunta que me fizeste, eu acho que, para mim, a época passada do João foi uma desilusão. Esperava, independentemente do Covid, esperava um bocadinho mais e, como todos sabem, juntamente com o Henrique, eu sou um grande fã do João, mas acho que efetivamente em certas alturas, como vocês já especificaram aqui, acho que ele ficou um bocadinho aquém. E as perspectivas que tenho para a próxima época em relação ao João também não são as melhores, infelizmente, porque respondendo diretamente à tua pergunta em relação ao contrarrelógio, aos 70 km de contrarrelógio que vão existir no Giro, se eu achava que para aí 2 anos lhe podia ser claramente favorável, neste momento depende muito da concorrência que vai lá aparecer. Eu digo isto porquê? Porque se tem notado na maioria dos ciclistas, naqueles mesmo que não eram muito bons em contrarrelógio, parece existir uma melhoria nesse
nessa vertente. E acho que as diferenças que o João poderia fazer aqui há uns tempos já não são assim tantas como pode fazer neste momento. E não vamos falar sequer, por exemplo, de Remco Evenepoel, não é? Porque se formos falar de Remco, acho que nem por sombras ele poderá chegar perto de se poder bater com o Remco nessa vertente. Por isso acho que depende muito da concorrência e depende muito da forma em que o João aparecer, até mesmo da aposta que a equipa poderá fazer nele, porque em comparação, e nós já falámos aqui várias vezes disso, nomeadamente o Pratas, falou da evolução que o Remco fez em chegadas em alto, quando a altitude é maior. Então, e será que somos só nós, adeptos, fãs de ciclismo, que vemos que o João não tem poder de choque, que o João não consegue levantar-se da bicicleta e fazer um ataque? Será que a equipa também não consegue ver isso e fazer um treino para que o João consiga ser melhor nesse ponto? Porque efetivamente tem muitas das alturas, acho que é isso que lhe falta. É poder de choque, é atacar, é conseguir dar aquela sapatada que deixa os outros concorrentes para trás. E não sei até que ponto é que, com o aparecimento também do Ayuso, qual é que vai ser a aposta da equipa, mesmo do João? Quais é que vão ser as condições que lhe vão dar? Qual é a equipa que lhe vão dar para ele conseguir fazer algo bonito, algo que todos ambicionamos, que é, por exemplo, um pódio no Giro? Não sei, estou bastante curioso para saber, não colocando o ónus todo na equipa, acho que todos têm a sua quota à parte, em que eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer. Eu acho que a UAE está a caminhar para ser a maior equipa de ciclismo e com o maior orçamento, por isso no futuro apontará às 3 grandes voltas e pode sobrar algum espaço para o João. Perguntando-te aqui diretamente, achas que o João vai ser líder no Giro? E se sim, achas que ele vai levar a equipa? Ou que vão levar uma equipa para ele? Eu posso dar a minha opinião, eu acho que ele vai ser o líder no Giro e acho que à semelhança do que se passou este ano, o resto da equipa vai ser livre, a não ser que ele mostre uma capacidade de poder estar na disputa pelo Giro. Concordo contigo em relação ao ponto que ele vai ser líder no Giro. Acho que sim, acho que ele irá ser líder. Em relação a outro ponto, tenho algumas dúvidas se efetivamente será isso ou até que ponto é que irão levar uma equipa que efetivamente tenha mais algum nome que possa fazer algo. Porque me parece claramente que a aposta deles este ano, concordo que caminham para o facto de quererem disputar as 3 grandes voltas, mas será que vão já apostar nisso este ano? Ou vão meter as fichas todas no Tour, tendo em conta o que aconteceu ano passado? Tenho essa dúvida de efetivamente qual é que vai ser a atitude da UAE em relação às grandes voltas. Mas todas no Tour já não vão pôr, porque o João se vai ao Giro, mesmo que vá ao Tour, como eu acredito que vá, não vai a 100%, não é? Sabemos que fazer Giro-Tour não tem sempre bastantes problemas. Sim. Também depende, se o João não tiver a fazer um bom giro, será que não dizem para ele se vir embora e se poupar para o Tour? É essas questões que a mim que coloco em relação a qual é que vai ser a atitude da equipa também em relação ao João.
E lá está, acho que o João também tem que chegar-se à frente e provar que a equipa pode continuar a apostar nele. Se calhar pode ter aqui, já tendo o Ayuso na sombra, pode ter aqui uma das últimas oportunidades efetivamente para mostrar à equipa que tem que continuar a apostar nele. É isso, eu acho exatamente isso. Acho que o giro é essencial no sentido de ele não perder definitivamente o comboio de ter a hipótese de liderar grandes voltas na UAE. Lourenço, vamos continuar. Desculpa, Ainda diz, sobre o João, queria só. Há bocado. Acho que estavas a referir o João não ter participado. Nem houve evolução, nem sequer participou em muitas clássicas. Eu queria só fazer aqui um overview da carreira dele em clássicas rapidamente. Ele, em 2018, como sub-23, ganhou o Liège-Bastogne-Liège. Não é nenhum feito pequeno. Deixou aqui água na boca com o possível classicómano para as clássicas mais duras. A verdade é que, à medida que ele foi evoluindo no pelotão internacional, não teve assim muitas participações nesse tipo de provas. Em 2020, no ano de estreia, ele fez 2 corridas em Itália e fez segundo no Giro della Emilia. Ter sido um ano com um calendário um bocadinho diferente, mas pronto, participou nessas 2 corridas e fez segundo, salvo erro, perdeu para o Vlasov. Exato. Depois, em 2021, nas corridas que participou, até ao verão, não teve grandes resultados. Teve bem nas corridas italianas, não foi? No fim do ano. Exatamente. Tinha feito um 13º nos Jogos Olímpicos, que é um bom resultado. E depois nas clássicas italianas ele fez segundo novamente no Giro della Emilia e fez terceiro no Milano-Torino. Este ano participou na clássica São Sebastião, por exemplo, abandonou. Participou no Grande Prémio de Miguel Durán, abandonou nos Mundiais, ficou em 60º. Depois ainda participou na Trevali Varesine, que fez 64, que na Lombardia desistiu. Portanto, foi mesmo um ano para esquecer em termos de clássica. Não sei se ele ainda vai querer ter algum objetivo aqui neste tipo de corridas. Eu acho que ele tem um perfil que assenta, nomeadamente nestas clássicas italianas. O problema dele é que dentro da Emirates não há um nem dois ciclistas com boas características para este tipo de corridas. Há imensos 5, 6 ciclistas que podem ganhar este tipo de corridas, e pelo que ele mostrou no último ano, não sei se isso é bom presságio para o futuro. Vamos ver se ele ainda vai brilhar em corridas de um dia. Eu acho que ele apostou tudo numa transformação para um trepador puro. E isso até pode ter resultados a mais longo prazo do que aquilo que nós estamos a exigir. Vamos ver o que é que 2023 nos reserva para o João. Assim, à primeira vista, este perfil da Volta à Itália seria um perfil bastante agradável para ele. Tem subidas muito duras, tem muito contrarrelógio. Vamos ver. Mas não só do João Almeida se faz o ciclismo português. E voltando aqui ao Lourenço, que antes de responder à pergunta, pode fazer aqui o nosso spot publicitário à entrevista espetacular que nós fizemos com o Ruben Guerreiro. E que depois a minha pergunta direta para ele era, no meio de um pouco de todas estas indefinições do Ruben, o que é que tu consideravas uma boa época para o Ruben? Então, já fizeste um bocadinho de publicidade, não é? Mas pronto, podem ir ao nosso site falseplano.ghost.io. É isto, não é, Henrique? Tu é que já tens isso de cor e salteado. Mas tu é que estiveste presente, era para dizeres um bocadinho mais do que é que falámos, que temas é que se podem encontrar? Não, podemos encontrar um bocadinho principalmente quais são os objetivos do Ruben para a próxima época, um bocadinho do que é
o contrato dele com a Movistar, o que é que ele espera, e pronto, é um bocadinho à volta disso. Em relação àquilo que tu Só antes de avançarmos para os temas sérios e dar um Força, props ao força. Ruben, que é um gajo porreiro do que vocês disseram. É Sem um gajo dúvida muito nenhuma. porreiro e muito acessível e que, mesmo nós tendo um projeto ainda bastante pequeno, teve toda a disponibilidade e a boa disposição de participar. Sem dúvida, muito obrigado ao Ruben. Foi um rapaz impecável e acho que todo o painel lhe deseja muita sorte. A gente já torcia por ele, agora vai torcer com mais força. Exatamente. Em relação ao que me perguntaste, tendo em conta aquilo que falei com o Ruben, e pronto, não sei, se calhar vão-me acusar de ser um bocadinho ambicioso, mas eu acho que um top 10 numa grande volta e uma clássica não seria pedir demasiado ao Ruben. E acho que seria uma muito boa época, tendo em conta o que ele tem vindo a fazer. Acho que seria muito interessante. Podemos colocar aqui a questão do Mas também, não é? O que é que ele, se ele, porque ele também irá ter a sua parte de gregário, de ajudar o Henrique Mas, certamente, mas acho que e acho que ninguém coloca essa hipótese, só se o Mas ganhasse o Tour, com o Ruben a fazer uma excelente exibição como gregário, é que poderíamos considerar aí também uma boa época do Ruben, mas aí como gregário. E até separo um bocado, porque seria uma boa época para a equipa e não, se calhar, diretamente. Sim, sem resultados individuais, mas com grandes desempenhos. Exatamente. É por aí que dizes. Exato. Mas grandes desempenhos ele também já nos tem mostrado, acho eu. Por isso acho que podemos mesmo ambicionar com algo nas clássicas, que creio que vai ser uma aposta dele e que a equipa irá apostar nele para isso. E mesmo ajudando o Mas, não me chocava que ele conseguisse um top 10 numa grande volta. É isso, tu disseste que tinhas medo de ser acusado de seres ambicioso. Eu não acho que para o Ruben fazer oitavo ou nono numa grande volta seja ambicioso. Acho é que não é suficiente para mim para considerar uma boa época, porque um oitavo ou nono lugar numa grande volta, se for apenas isso, ou seja, se não tivermos grandes resultados em clássicas ou um trabalho muito importante no apoio ao Mas, pode ser um bocadinho insuficiente, pelo menos para as expectativas que eu tenho para ele. Sim, eu se calhar expliquei mal. Eu juntei um top 10 numa grande volta, mais uma vitória numa clássica. As duas coisas, acho que seria Sim. Concordo. Uma boa época. Sim. E o Ruben é o melhor trepador a seguir ao Mas, na Movistar? Para mim, sim. Isso pode ser um pau de dois bicos, não é? Pode Sim. deixá-lo mais agarrado ao trabalho. Por um lado, mostra a qualidade que ele tem. É assim, por outro lado... Sim, por outro lado pode ser complicado também. No entanto, acho que... É assim, eu continuo com muitas dúvidas em relação a qual vai ser a forma do Mas. Sem dúvida que fez um final de época tremendo. Mas é um ciclista que já nos habituou a altos e baixos. Ok, certas alturas consegue ser regular, mas depois também do nada é capaz de desaparecer. O que isso pode abrir portas ao Ruben, tendo em conta... E é um ciclista que aparece em poucos momentos do ano, o Mas. Isso pode Exatamente. beneficiar o Ruben no resto do calendário. O Mas fora as grandes voltas.
que não costuma praticamente aparecer em forma. Sim. E se o Mas claudicar e se o Ruben estiver lá, que nós acreditamos que vai estar, acho que pode ser bastante positivo para o Ruben ser o segundo melhor trepador da equipe. Eu nisso tenho algumas dúvidas que em algum momento, a não ser que por algum azar, infortúnio mesmo que leva à desistência do Mas, eles invertam a liderança. O Mas, além de já ter muitas provas dadas, é espanhol e é a principal referência da Movistar. Acho que não será para aí. Não será por aí. Imaginemos que no Tour ele por acaso tem azar, tem uma queda, mas que se mantém em prova e para aí à 10ª etapa ele está a 6 minutos e o Ruben está a 3. É o Mas o liderar mesmo. Achas? Okay. Quanto muito 50-50. 50. Quanto muito. Sim. É uma questão do que é que eles já mostraram e o Mas é a referência da Movistar, é difícil. Sim. Até porque em termos de contra-relógio não vejo que um seja assim tão melhor que outro. Venha ao diabo escuro. Exatamente, é um bocadinho isso. É um deles assim, é propriamente um especialista. Exatamente. E tu, Ricardo, o que é que esperas do Ruben e onde é que gostavas de o ver apontar e especializar-se? O Ruben é aqui um ciclista muito versátil que agora parece estar aqui numa certa indecisão entre o trepador e o puncher, entre o corredor para as grandes voltas e o corredor para as clássicas. Achas que pode ser isto tudo? Achas que se deve especificar ou apontar apenas a uma das vertentes? Qual é a tua opinião? Eu gostava que o Ruben não apostasse no top 10 de uma grande volta. Acho que não o mérito, mas o reconhecimento de fazer o top 10 numa grande volta hoje em dia já não vale a aposta de um ciclista como o Ruben nesse objetivo. Hoje em dia o top segunda 10... metade do top 10, não é? É um bocadinho disso que estamos a falar. Hoje em dia as segundas metades do top 10 já terminam as provas a mais de 10 minutos dos primeiros classificados. Acho que o reconhecimento já não está lá, não é suficiente para fazer disso um objetivo. O que eu quero ver do Ruben é ganhar. Agora, se é clássicas, se é etapas na montanha, etapas de montanha nas grandes voltas, se é camisolas de montanha, não faço grande não escolho, não quero escolher porque o Ruben também não ganha assim tanto. Qualquer coisa que venha à rede é peixe para ele. Portanto, eu gostava que ele apostasse nas Ardenas, gostava que ele tentasse fazer top 10 nas 3 clássicas das Ardenas, por exemplo. Gostava que ele apostasse numa camisola da montanha, mas ao que parece vai ter a sua liberdade limitada pelo Mas no Tour, quase certeza. Mas é isso. E na volta? Ganhasse. E na volta, se ele vai for ter à a sua volta, liberdade limitada pelo Mas. Exato, é isso que eu disse, por isso é que tu disseste que vai ter a liberdade limitada no Tour e na volta. No Tour parece ser quase certo, não é? A menos que o Mas tenha um azar antes do Tour. E na volta também duvido que o Mas não vá à volta apenas pelo facto de ser o melhor voltista espanhol da Movistar. Sim, só se ganhasse o Tour, ou uma coisa assim, que era possível que abdicasse da volta, mas como o hype do Mas é grande agora, mas daí ele ganhar o Tour, ainda há lá 2 meninos que não são nada fáceis de bater. 2, 3, como vocês quiserem. Mas é isso, o Ruben na entrevista mencionou uma série de provas em que ele espera estar a bom nível. Portanto, se ganhar etapas nessas provas, também era bom. E pareceu mostrar-se confiante para as Ardenas, como tu falaste. E onde terá mais espaço dentro da equipa também. Sim, ele já provou que tem qualidade para estar no top 10 nas Ardenas. E top 10 nas Ardenas, para mim, vale mais do que hoje em dia um 10º lugar num Tour. Sim, ser constantemente top. Ou seja, se fizesse top 10 nas 3, como tu referiste. Sim, simplesmente porque o 10º lugar no Tour hoje em dia chegam a 20 minutos primeiro. Também.
A 15 Já- ou a 16 estavam a Vlasov em quarto. Pois, já nem sei quanto é que O décimo não sei de ir, para aí meia hora. este ano o décimo chegou a 35 minutos. 35 minutos depois. Qual é o reconhecimento disto? Foi o Madoua, o top 10. Alguém acredita no Madoua? Tá bem. Isso está atualizado por causa do Quintana, porque não era tanto tempo. Sim, está certo. É 25 minutos, era o décimo. Quadra Pois, era 25, exato. Mas pronto, não deixa de ser uma enormidade, não é? Não é por aí. Pratas, tens alguma coisa a acrescentar? Estava distraído, Nada a Pratas. acrescentar. Nada a acrescentar. Então, como não queres manifestar-te em relação ao Ruben, não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer em relação ao Ruben. Acho que já falámos aqui um bocadinho sobre ele. Depositamos bastantes esperanças nele. Acho que traz aqui algumas incógnitas. Esta mudança para a Movistar pode correr muito bem. Também vai ficar por 3 anos. É uma estrutura grande e esperemos que corra tudo pelo melhor. Hoje em dia já não é uma das principais referências, mas abriu a porta a muito dos sucessos internacionais que vemos hoje os portugueses terem, e de forma cada vez mais regular. Falamos de Rui Costa, que parece, nos últimos 2 anos já teve um trabalho meramente de gregário na UAE e vai para uma equipa que, para além de ter a vantagem do Pratas gostar muito, costuma dar muita liberdade aos seus ciclistas, não costuma ter particularmente líderes para grandes voltas e juntar as equipas à volta dele. E queria perguntar ao Pratas se ele acha que o campeão do mundo, juntando-se aqui a esta equipa de ascensão, que está em ascensão, que tem misturado sempre juventude com veterania, ainda tem algo além da experiência para oferecer à Intermarché. Eu acho que sim. Não sou um fã do estilo de correr do Rui Costa, mas acho que ele tem. Acho que ele ainda é um dos grandes nomes do pelotão, um nome bastante respeitado. Tem uma outra característica que não é assim tão apreciada, nem pelos fãs do ciclismo, nem pelos próprios colegas do pelotão. Mas é um corredor com muita experiência, sabe muito de ciclismo e acho que vai ser uma mais-valia, obviamente, em termos de experiência para os jovens da Intermarché, mas eu acredito que ele vai ter as suas oportunidades e eu acho que ele vai ter uma vitória em 2023. Não acredito que seja numa prova World Tour. Acho que já não tem capacidade para isso. Mas em provas continentais acho que numa outra pode ter uma oportunidade. Ele este ano começou muito bem a temporada com 2 pódios nas Arábias, no Saudi Tour e no Oman, que são provas de segunda categoria, não são provas World Tem Tour. tendência a andar sempre bem nessa fase da época. Sim. Por esses lados. Penso que o início da época dele não vai ser nessas longitudes, vai ser em Portugal. Acho que vai começar a temporada na clássica da Figueira da Foz e na volta ao Algarve. Eu acho que foi uma excelente opção da Intermarché. Acho uma opção muito interessante para ele continuar uma equipa de alto nível. Acho que tem muitos corredores interessantes. Pode servir como mentor deles e não vai ter aquele papel puramente de gregário, de capitão na estrada, por exemplo, nas grandes voltas, até porque a Intermarché não tem nenhum corredor com grandes objetivos nesse tipo de provas e nem sequer contratou nenhum. Isso é que me faz um pouco confusão como é que esta equipa não quis apostar ou não conseguiu contratar um ciclista de renome para esse tipo de corridas. Mas acho que se enquadra muito bem neste estilo. É uma equipa que sabe vencer, tem ciclistas jovens com muita qualidade, ele vai acrescentar qualidade, vai ser um capitão na estrada e acho que numa ou noutra prova
pode dar o ar da sua graça. Ele este ano também, se não me engano, esteve perto de ganhar uma corrida, já não me lembro se foi no Tour do Limousin que ele enganou-se na rotunda, no último quilómetro, mas ele ia bem caminhado. Acho que ele ainda tem capacidade. A Intermarché também deve-lhe ter dado um contrato jeitoso, apesar de ser só um ano. Mas eu sei que não estavam à espera que eu dissesse isto, mas eu acho realmente que ele vai conseguir uma vitória em 2023. Eu acho que vamos ter muito Rui Costa na televisão. Acho que ele vai andar muito nas fugas, vai ter muita liberdade. Depois o que é que poderá ou não fazer, ao fim, saindo de uma estrutura onde estava há 8, 9 anos, desde que foi campeão do mundo, praticamente. E esta é uma pernas é que ele ainda tem. Esta é uma estrutura muito diferente daquilo que ele está habituado, com objetivos diferentes. Vai ser interessante ver o papel dele nesta equipe. O que a Clubite faz à opinião de uma pessoa. Se eu algum dia comecei a ouvir o Pratas dizer que acreditava numa vitória do Rui Costa aos 30 e tal anos, 37 ou o que é que é. Sim, mas ele também estava a contar vitórias no Tour do Limousin como vitórias. Pronto, ou seja, não mas estava propriamente a dizer que ele ia ganhar num grande palco. Isto é tudo porque ele vai para a Intermarché. Pratas claramente faz compras nos mosqueteiros, portanto gosta da equipa. Não, ele está realmente fanático, ou seja, ele viu o script e disse: quero eu falar do Rui Costa porque ele está na Intermarché. Pá, está realmente... Não nego. Muito raro ver há muito raro ver malta tão... Né? Tu provavelmente não tens bem equipa no ciclismo. Mas o Prata está declaradamente um fã da Intermarché. Não nego estas acusações, mas também não confirmo, vamos ver. Olha, aqui completamente fora do script, mas tu passaste aí por um tema interessante e que nós ainda não falámos aqui. Queres falar um bocadinho do que é que vai ser a clássica da Figueira, Pratas? Ter mais uma prova com os grandes nomes internacionais, ou com alguns dos grandes nomes, na altura da volta ao Algarve, aqui em Portugal. A clássica da Figueira da Foz, suponho que foi uma ideia genial do Santana Lopes. Uma ideia megalómana para trazer visibilidade internacional à Figueira da Foz. Mas a verdade é que eu acho que faz todo o sentido. Nós temos um calendário praticamente inexistente a nível internacional. É discutível, as razões por isso são discutíveis. A única prova que tem alguma relevância é a volta ao Algarve, logo no início da temporada, e acho que esta clássica encaixa muito bem aqui para trazer algumas equipas de alto gabarito a Portugal, e quem sabe se correr bem, se não vão começar a existir outras corridas deste género, principalmente nesta altura do ano. Em Portugal é muito agradável, não é? Começar a época. Certo, sem dúvida. E mesmo ao longo do ano temos um clima agradável, só que o calendário já está bastante preenchido. Hoje até já vieram as confirmações da Emirates e da Jumbo e da Ineos na volta ao Algarve. Seria interessante também se estas equipas participassem. Algumas irão certamente dar aqui alguns quilómetros nesta clássica da Figueira. A volta ao Algarve é anualmente, se calhar, das provas com o melhor plantel, sem ser o World Tour. Sem ser as provas do World Tour. Sem dúvida. E melhor do que algumas o World Tour, inclusivamente, muito por causa da altura da época, não é? Muitos ciclistas. Sim, sem dúvida. Muitos vencedores da Volta à França e de grandes voltas ganharam recentemente na Volta ao Algarve. Sim, Pogacar, basta ver que Remco, exatamente. Pogacar, Bernal, todos eles venceram aqui. João Rodrigues, sempre grandes ciclistas que venceram nesta prova. Isso foi um ano em que foi noutra altura da época, Pratas, não sejas assim. E mesmo assim, olha, foi aí que eu descobri o Ethan Hayter, que eu sou um rapaz mais distraído que vocês, também não sabia quem ele era. Vocês levaram-no todos na fantasy, mas eu não. Isso que estás a referir, realmente são nomes de alto nível que ganharam. Desde 2003 vou só enumerar alguns: Tony Martin, Kwiatkowski, Geraint Thomas, Roglic, Pogacar, Evan Paul. Quer dizer, isto é a nata da nata. O contador nunca ganhou, ele vinha cá sempre, nunca ganhou. Tu é que tinhas aí isso aberto? Não sei se assim. Disseste de cabeça, impressionante.
Acho Achava que que ganhou a etapa, achava de que estava. certeza, no Malhão, mas não sei se ganhou a prova em si. Mas houve uma série de anos seguidos que eu tenho ideia que ele começava cá à época. Mas pronto, é Não possível que tenho essa informação. nunca tenha. Desculpa, Pratas, eu achava que tinhas isso aberto à frente e que estavas a ler Não, mas seguida à é que final. o Pro Cycling Stats só vai até 2013. Em 2012 ganhou Richie Porte. Pronto. E em 2010 Alberto Contador. Então sempre ganho. Também tinha essa ideia. Sim, mas realmente há muitas provas do World Tour que não têm este nível de corredores no palmarés. Sem dúvida. Mas era a única corrida importante a passar-se em Portugal e por isso é uma boa notícia esta chegada da Figueira. Quem sabe se não se tornará numa competição no World Tour no futuro próximo. Poderemos ter a primeira excursão falso plano no terreno. Ainda estamos a avaliar essa possibilidade. Passando aqui de um rapaz que está já na trajetória descendente da carreira e que já nos deu muito, o Rui Costa, para um rapaz que ainda mal começou a carreira e que nós esperamos que nos dê ainda mais. É só para tu falares do... Ricardo, para falares do Morgado, primeiro ano na Axon. O que é que tu tá, como é que é esta equipa? Qual é que é o tipo de calendário que eles fazem? Que tipo de ilações é que vamos poder ou não tirar do desempenho do António nesta época? Quer dizer, a Axon é uma das melhores equipas de sub-23. Ou uma das equipas que lança melhores jovens para o World Tour. Portanto, o calendário que eles vão fazer é o calendário de sub-23 normal. Agora, o que é que podemos esperar do Morgado? Eu acho que depende muito do que ele quer ser no futuro. Ele vai ter de começar a definir que ciclista é que quer ser no futuro. Se quer ser ciclista de clássicas, se quer ser um ciclista de grandes voltas, o que é que ele quer ser realmente. E é claramente um dos melhores júniores a subir para sub-23. Agora não podemos esperar que ele venha a ganhar já o Tour de Avenir, por exemplo, que é a Volta à França do futuro. Estive a ver e se o Morgado ganhasse o Tour de Avenir, seria o segundo mais novo de sempre a ganhar o Tour de Avenir, só atrás do Kian, que ganhou este ano por um mês. Portanto, e por exemplo, ganhava no ano de transição dos 18 para os 19 anos, enquanto nomes como o Godu e o Pogacar ganharam no ano de transição dos 19 para os 20 anos. Portanto, há que ter em conta que o Morgado é realmente um grande talento, há que ter em conta que provavelmente vai ganhar provas de sub-23, está numa grande equipa, tem colegas de equipa muito bons, nomeadamente o campeão do mundo de júniores, o Herzog, que discutiu com ele o campeonato mundial de júniores e que também é uma promessa incrível. Por exemplo, o Herzog, se ganhasse o Tour de Avenir, seria o mais jovem de sempre e o primeiro a ganhá-lo com 18 anos ainda. Portanto, é acreditar que o Morgado vai tentar fazer esta transição da melhor maneira possível, é ver em que é que ele se vai especializar e estamos todos a torcer para que ele consiga para o ano já estar no World Tour, por exemplo, como muita gente acredita já que ele para o ano já vai para o World Tour, para o UAE ou uma equipa assim. Vamos ver se ele realmente faz esta transição de júniores para sub-23 da melhor forma e acho que vamos estar todos a torcer por ele. Deste aí que, ou seja, devemos ter alguma calma nas ambições que temos nele para o primeiro ano de sub-23. Não sei se a transição de júnior para sub-23, sobretudo numa idade ainda tão pouco avançada, pode ou não ser difícil. Mas que tipo de resultados é que te levam ao fim de um ano de sub-23 estares no World Tour? Ganhar Ou provas. pode ser só capacidade? Pode ser só capacidade, pode ser ganhar provas mais pequenas, não digo o Tour da Avenir, mas outras provas como
o Giro Baby ou País Júnior, deixa-me só ver como é que isto se chama realmente. Mas acho que o Baby Gira, a malta percebe. É isso que a gente costuma perceber. Eu gosto de dar para aí Grand Prix ou as provas das Ardenas, por exemplo, a Flash Ardennese ou a Liège-Bastogne-Liège de Sub-23. Ter bons resultados nessas provas podem-lhe permitir o salto para o World Tour, com certeza, mais todo o percurso que já tem de júniores. Pois é, isso já está identificado. Já está identificado como um grande talento, portanto não tem necessariamente de ganhar, porque há outros ciclistas que são muito bons também, mas se tiver bons resultados, se confirmar o talento que trouxe, ou os resultados que trazia dos júniores, pode muito bem fazer o salto desde já. Agora, como eu disse, há que ter calma neste primeiro ano, porque pode ser demasiado jovem ainda. E a maior parte dos jovens fazem grandes resultados, ou dos grandes jovens do ciclismo mundial fazem grandes resultados dos 19 para os 20 anos. E esse não é o ano ainda do Morgado. Vamos esperar que ele seja mesmo um talento incrível e que vá voar nas provas de Sub-23. E aqui só mais uma pergunta para ti. Isto é curiosidade, isto não estava sequer programado. É suposto ou é normal aos 19, 20 anos, seja tu quando olhas para o Kian ou para o Pogacar, tu já sabias que eles iam ser voltistas, ou seja, é normal eles já terem um perfil de ciclista mais definido? Porque do que eu percebo, o Morgado não tem propriamente esse perfil ainda muito definido de qual será o tipo de corredor no futuro. Nos Júniors não é tanto, porque eles basicamente são tão melhores que os outros que atacam de todo lado. O Pogacar não era assim, porque o Pogacar não teve uns resultados incríveis antes do Sub-23. Mas o Kian atacava de todo lado, como o Remco. É a base da força. Da força. Mas depois no Sub-23 começa-se a perceber se realmente dão para que lado do ciclismo é que dão, se são classicómanos ou voltistas. Portanto, dos 19 para os 20 anos, dos 18 para os 19, desde que estejam no Sub-23 já se começa a perceber bem qual é que é a especialidade deles. Era exatamente essa a minha pergunta. Se isto já era um ano para começar a desenhar o perfil de ciclista que nós temos de esperar que o Morgado fosse no futuro. Definitivamente. É entusiasmante. Que dê para definir, não é? Porque vai saber e o Morgado ataca todo lado na mesma e pronto. E temos ali um ciclista que é bom em tudo e pronto. É entusiasmante ter uma das maiores promessas do ciclismo atual, sendo português, ainda por cima parecendo ser um personagem interessante. Veremos pelos próximos episódios, vamos estar por cá, atentos ao que ele vai fazer. Ainda temos nesta fase boa do ciclismo português, ou pelo menos de uma maior dimensão e repercussão internacional, temos aqui outros nomes, como os Gêmeos Oliveira, que fazem o seu caminho tanto na estrada como na pista, o Nelson Oliveira, o André Carvalho, Yuri Leitão. A maior parte deles têm já posições mais de trabalho nas equipas onde estão integrados. Por isso é um bocadinho mais difícil fazermos reais previsões do que é que eles poderão fazer durante a época, mas era para vos perguntar se algum de vocês queria falar um bocadinho sobre eles ou se havia outro ciclista português que vos desperte particular atenção em relação ao que é que pode fazer na próxima época. Posso dizer só aos palavras que eu espero deles. Os Gêmeos Oliveira vai ser mais do mesmo, que são gregários. Não tenho certeza se o AE este ano tem algum sprinter, dado que o Gaviria saiu, mas havia o Ackermann. O Ackermann. Há sempre o Ackermann, não é? E o Molan. Mas o Molan é o lançador sprinter. Auto-lançador. É. Portanto, há um dos gêmeos que é bom, eu não sei distingui-los, basicamente.
há um dos gêmeos que é bom nesses comboios, e há outro dos gêmeos que é gregário mais puro. Portanto, é o que se espera deles. O Nelson está a acabar carreira também, que vai ter agora o Ruben na sua equipa. E vai-se esperar mais mesmo também. E o Yuri Leitão, eu esperava mais do Yuri Leitão este ano. Ele deu ars da sua graça na tal volta ao Algarve, ganha pelo João Rodrigues. Mas ele parece estar mais virado para a pista. Portanto, não sei se ele vai conseguir destacar-se este ano, no próximo ano ou não. Este segmento aqui era sobretudo para darmos destaque a esse volume cada vez maior de portugueses com lugar no ciclismo internacional, que era algo que há uns anos não era uma realidade, ou que tínhamos um nome ou outro, e hoje em dia já juntamos aqui meia dúzia de ciclistas no World Tour e mais uns quantos à porta. Sim, mas parece que eles são todos mais virados para a pista. Sim, há pelo menos 3 deles, sim. Há uma semi-tradição em Portugal com a pista, pelos vistos agora, em que eles estão todos virados para os bons resultados na pista e não tanto para a estrada. Eu acho que a ambição olímpica, e também acho que se fez algum trabalho no sentido da pista muito relacionado com esse trabalho olímpico, também terá alguma importância. É mais ao contrário, eu acho que eles são ciclistas de pista que os foram indo resgatar. Sim, para fazer estrada. Eles têm bons resultados. O James Oliveira tem bons resultados em europeus, o Yuri também, a Tata também. Portanto. Passando para o último ponto do nosso podcast, como, embora já tenhamos mais ciclistas portugueses, ainda não temos assim tantos, sobrou-nos aqui algum tempo de podcast e deixámos tempo para cada um de nós escolher aqui um debate à volta deste tema, ou seja, dos ciclistas portugueses, para falarmos um pouco sobre isso. E começamos pelo Lourenço. Então, eu queria lançar aqui uma... É para toda a gente, como é óbvio, mas em especial para o Pratas. Por acaso, hoje, surpreendentemente, como o Ricardo já referiu, não aconteceu o Pratas criticar o Rui Costa, mas como isso, regra geral, acontece, eu tinha aqui um picancezinho para ele. Se o Rui Costa foi campeão do mundo, o Fernando Santos foi campeão da Europa, então eu queria perguntar se para ele o Fernando Santos está para a bola como o Rui Costa está para o ciclismo em Portugal, que apesar de terem tido provavelmente 2 das maiores vitórias em cada modalidade no nosso país, as pessoas continuam sempre a malhar neles. As pessoas e sobretudo o Prata. Exatamente, não, por isso é que neles. Exatamente, não, por isso é que a pergunta era especialmente para o Pratas. Aqui a diferença é que Fernando Santos foi campeão europeu, com 3 empates na fase de grupos. Em 7 jogos ganhou um jogo nos 90. E o Rui Costa ganhou o Campeonato do Mundo contra Purito Rodrigues e Alejandro Valverde, que eram 2 dos melhores ciclistas do pelotão internacional. É verdade que Fernando Santos ganhou isso e a equipa dele na altura era uma DSM ou uma Israel, quer dizer, tinha um conjunto muito fraco. Resumidamente, se a pergunta for Fernando Santos ou outro, a resposta é o outro. Então, para quem não sabe, para quem estiver a ouvir isto, nós ainda não fomos campeões mundiais enquanto estamos a gravar este podcast, por isso o Pratas ainda se mantém. Mas eu não acredito que sejamos campeões mundiais, mas essa comparação também não ia resultar muito bem, porque eu já disse, o Rui Costa derrotou os melhores espanhóis da década e este Fernando Santos vai apanhar os piores espanhóis da década e não sei se vai conseguir derrotá-los. Por isso eu aqui foi campeão da Europa.
Vá, malta. Não vamos discutir o Euro 2016 em direto. Exatamente, é verdade. A gente já discute isto dia sim, dia não. Sim. Sobretudo aqui Não nesta vale a altura. pena. Exatamente. Não Mas vale a podíamos pena. aproveitar aqui para falarmos um bocadinho de qual é que é o reconhecimento que o país tem ao Rui Costa. Eu acho que, genuinamente, Rui Costa não sendo um ciclista adorado, como nós já falámos hoje, é muito importante nesta vaga de ciclismo de ciclistas portugueses que existe hoje. Tanto numa maior aposta que houve em Portugal, numa maior atenção, como mesmo no sonho do João ou do Ruben, quando esta vitória aconteceu, ainda não sequer tinham idade para ser profissionais. Qual é o lugar do Rui Costa nesta história do ciclismo português? Eu acho que em termos de lugar será um dos lugares mais altos da história do ciclismo português. O problema é que a humanidade e mais especialmente os portugueses têm uma memória curta. Lá está. Houve muita gente que, não falando só do Rui Costa, mas que acompanharam imenso o giro em que o João andou, salvo erro, 15 etapas de rosa e depois achavam já que no ano a seguir ele ia ganhar tudo e mais alguma coisa. Como ele não ganhou, hoje em dia já pouca gente fala do João, tirando, claro, o nosso mundinho de fãs de O meio especializado. ciclismo, não é? Exatamente, o meio especializado. Acho que a malta tem memória curta. Para mim, vai-me ficar sempre na memória aqueles últimos quilómetros da vitória do Rui Costa. O Rui Costa, na altura, acho que houve a discussão se ele era o melhor ciclista português de sempre ou não. A discussão é sempre com o Joaquim Agostinho. Pronto, mas na altura houve essa discussão. Neste momento, eu diria que pelos resultados, se não é o melhor, ainda é o segundo melhor, não? Esperemos que durante acho pouco que tempo, sim, mas acho que por enquanto sim. Sim, por Eu enquanto, acho que sim, e até acho que é um bocadinho redutor estarmos a pôr a carreira do Rui Costa só no Campeonato do Mundo. Ele teve ali 2-3 anos, que era dos melhores ciclistas do pelotão, com vitórias na Volta à França, e teve outras vitórias e bons resultados nas melhores clássicas, ganhava sempre a Volta à Suíça. Sim, eu gosto sempre que isso é um apontamento na carreira dele, é sempre isso, é tipo, ganhava sempre a Volta à Suíça. Mas é que tu viste, mas a Volta à Suíça é uma das grandes provas por etapas do World Tour e tem muito pessoal de bom nível lá, não é? Eu rio-me no sentido em que é sempre tipo quase um rodapé, no sentido oposto, né? Ganhava sempre a Volta à Suíça. Mas é uma prova muito boa, muito bom nível. Só que agora, acho que realmente ele depois não conseguiu cumprir com as expectativas nem das equipas onde teve, nem dos fãs, e depois a carreira acabou por não ser tão boa como se previa. Ainda assim, acho que diria que ele é o segundo melhor português de sempre no ciclismo, e acho que é justo estar na discussão pelo melhor de sempre, mas eu não o ponho nesse patamar. E já que estamos aqui a colocar um tema em debate, eu posso colocar já o meu. Acham que o João Almeida vai ter uma carreira melhor do que o Rui Costa? É que não é fácil bater um campeão do mundo, um pódio ou dois numa grande volta, não. Eu acho que ele ainda faz alguns pódios numa grande volta. Eu ia dizer 3. Sim, muito rápido, mas depois pensei, campeão do mundo é há um ano respondíamos todos que sim. Pois. Isto é uma ligação interessante com o início do nosso podcast, né? Há um ano eu respondi que sim, sem pensar. Campeão do mundo é uma coisa muito, muito difícil de alcançar. E mesmo vitórias na Volta à Suíça também. Sim. Então, se calhar é um bocado contraditório, estamos a considerar o Rui Costa o segundo melhor, não é? Salvo erro, o Joaquim Agostinho nunca ganhou nenhuma grande prova. Fez vários pódios. Mas tem muitos pódios, exatamente. E são muitas vitórias em etapa. E na altura havia um ciclista que se chamava Eddy Merckx.
Sim, Sim, agora sim. também há uns malucos. Sim, sim, também os quaisquer que Anda aí uma malta que são também é gajos difícil de porreiros. ganhar. Mas Yeah, também agora, é mas difícil de agora ganhar. ninguém põe em cima da mesa a possibilidade do João Almeida ganhar um Pogacar ou um Evan Paul. Põe-se em Não. cima da mesa fazer um pódio ou eventualmente ganhar uma prova onde esses dois nomes pelo menos não estão presentes. E o Joaquim Agostinho concorria com o Eddie Merckx, por exemplo. Bem, a verdade é que não sei se alguém punha em cima da mesa o Joaquim Agostinho ganhar o Eddy Merckx. O que parece é que ele estava ali num mundo muito à parte, não é? Mas Certo, Era, certo. era jogar para segundo. Qual é que ou seja, eu acho que se o João ganhar uma grande volta, ganha um argumento muito forte para essa discussão. Há um ano parecia mais provável do que agora, mas não me parece impossível. Se vocês tivessem que dizer assim uma percentagem na carreira do João, qual é que vocês acham mais ou menos que é a possibilidade dele vir a ganhar uma grande volta? Ele tem mostrado sempre capacidade para andar ali no terceiro quarto. Assumimos uma evolução, um pico de forma, 1 ou 2 abandonos. Eu diria que andaria aí nos 25%, mas eu sou um otimista, já sei que vocês vão dizer menos. eu diria para aí 5 a 10%. Sim, eu também. Imaginem que Eu por acaso estava na casa dos 30. Não é, foge muito àquilo que tu dizes, mas pronto, é normal, nós somos fãs dele, os outros são os haters. Agora, por falar em João, o João tem 24 anos, a malta esquece-se um bocadinho disso. O João tem... Ok, que hoje em dia os ciclistas aparecem muito mais cedo, mas o João tem 24 anos, tem mostrado ser um ciclista, ou pelo menos na maneira como se tem conhecido, ambicioso e que está a tentar desenvolver ou mudar características. Eu acho que no momento de pico de forma, claro que fora de Pogacar e Vingegaard e agora Evan Paul começam a ser muitos, né? É difícil. Mas pronto. o João tem 24 e os outros têm menos. Pois é, o Vingegaard não, mas os outros dois têm a menos. E Ainda vem mais aí o rapaz do Tour de l'Avenir, pois, que não É sei muita bem se gente. será desse o nível, mas dizem que sim. Tem que correr bem. Pode acontecer. O que eu acho é ele não vai andar em muitos anos. Ele vai andar sempre nos primeiros lugares. Uma grande volta com alguma peculiaridade pode correr bem. Eu não achava completo. Se o João tivesse estado em pico de forma, eu não achava completamente absurdo o João ter ganho o giro do ano passado, por exemplo. Se tivesse um bocadinho a melhor forma do que estava. Sim. Se tivesse tido mais sorte num momento ou outro, não achava completamente, não acho que fosse completamente impossível. Por isso também pode não ser completamente impossível no futuro. Acho que ele tem que trabalhar aquela situação de ir ao choque. Se ele não conseguir trabalhar essa questão, acho que vai ser difícil, infelizmente. Mas respondendo diretamente à pergunta do Pratas, era se ele ia ser melhor que o Rui Costa ou se ia ser o melhor ciclista português de sempre? A pergunta. Se achamos que vai ter uma carreira melhor que a do Rui Costa. Eu respondo que sim. Eu também respondo que sim. Eu digo que não. Campeonato do Mundo é uma coisa muito difícil de bater. Tenho mais uma inclinação para dizer que não, mas acho que ele tem bastante, acho que ele tem muito potencial e talvez se é melhor corredor, é um corredor muito mais completo do que o Rui Costa, mas acho que não vai ser fácil conseguir ganhar o que o Rui Costa ganhou. E pronto, as águas dividem-se como se costumam dividir, mais ou menos. Ricardo. Pronto, para mim o meu tema de debate. Primeiro, só corrigir uma coisa, há bocadinho disse o nome de uma prova, a pronúncia estava claramente mal. Também é uma prova estranha, porque é uma prova com o nome francês que se corre na República Checa e é Coste la Paix e não Coste la Paix. Pronto. Que é a corrida da paz, assim. Os nossos ouvintes estavam todos indignados com essa tua. Sim, mas contem comigo para o alemão, mano, para o francês. Em relação ao tema para debate, é um bocado é sobre o Rui Costa, sobre o João, e a minha pergunta é, sabendo o que sabemos hoje, se a saída da Quickstep para a UAE
foi acertada ou não. Foi uma boa decisão do João ou não. Esquecendo o fator monetário. Eu Obviamente. respondo em duas partes. Acho que a saída da Quickstep, dado que eles não querem perder o perfil Classicoman e Sprinter, que se mostrou bem este ano, que mesmo com Evenepoel não o querem perder, acho que não havia espaço para 2 líderes, por isso ele tinha que sair da Quickstep. Por isso acho que essa foi uma boa decisão. A ida para a UAE, num voltista com potencial, com 23 anos, para estar 6 ou 7 anos ao lado do... 5 anos, acho eu que ele assinou. Ao lado do Pogacar, acho que só se pode explicar pela vertente monetária. Já achávamos no ano anterior, no ano passado, e este ano ainda mais por maioria de razão. E hoje ainda temos mais condições para dizer que foi uma má decisão, porque há não só este investimento brutal da UAE mostra que vão chegar mais líder, como há a ascensão da Ayuso, que será muito difícil de combater. Eu concordo um bocadinho com aquilo que tu estás a dizer. Henrique, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma boa opção do João em sair da Quickstep. Em relação ao facto de meter o ônus todo na UAE, seguindo um bocado o raciocínio que tive há bocado, acho que se calhar toda esta movimentação da UAE, claro que sem dúvida a principal razão é o facto de o ano passado não terem conseguido ganhar o Tour, mas se calhar se o João tivesse dado outra resposta, lá está, a aposta da UAE poderia ser outra também. Eu acho que a própria equipa podia ter esperado um bocadinho, acho que estava à espera um bocadinho mais do João já nesta altura. A questão para mim nem se situa tanto só no desempenho do João deste ano, é. O outro é o Pogacar. Ele não está a lutar pela liderança, nunca vai lutar pela liderança. Sim, mas acho nem o João, nem nenhum ciclista no mundo. Certo, mas a questão é que ele tem argumentos para essa possibilidade remota o tem mostrado. É aí que eu quero chegar, entendes? Eu acho Ou que nunca seja, houve a possibilidade. Ele podia ser a ter afirmado como um claro número 2 e isso falhou. Exatamente, é exatamente isso que eu estou a dizer. Ele podia ter claramente afirmado como o número 2 da equipa e isso ele ainda não conseguiu. Mas mesmo que ele tivesse feito uma grande época, com a Ayuso a fechar pódio na Vuelta com 19 anos, o estatuto de número 2 também ia ser sempre contestado, a não ser que ele tivesse ganho a Volta à Itália. E mesmo assim, é um pódio de um espanhol aos 19 anos. Há não sei quantos. Nós na altura falámos sobre isso, há quantos anos não. Sim. Acho que era há 40 e tal anos que ninguém tão jovem fazia pódio numa grande volta. É um fenómeno, ou seja, ele está perante 2 fenómenos geracionais que têm os mesmos objetivos de época do que ele. Então, mas vamos colocar a hipótese que ele tinha ido para. Não sei. À Bora, foram coisas que se falaram na altura. Sim, pronto. Para a Bora, para a Movistar, para a Education First. E ele menos tinha ajuda tido do que exatamente. teve. Menos ajuda do que teve no Giro não ia ter. Para já não Sim, desejo tanto mal. Mas imagina que ele teria tido exatamente o mesmo percurso que ele teve até agora. Como assim? Não percebi a tua pergunta. Ou seja, a prestação que teve na UAE, imagina noutra equipa, na Bora ou noutra qualquer. Imaginas o Almeida na Intermarché. O homem sonho que ainda Intermarché. Era líder. Sem dúvida. Claro, não tem grandes questões. Na Intermarché era. Sim, percebo o que estás a dizer, mas acho que as outras equipas não têm tantos recursos para dizer tu tiveste numa época, então vamos buscar 6 gajos para o teu lugar. Pois. As outras equipas não. O Education First, se estivesse comprometido com ele, estava comprometida com ele. Não ia agora buscar 2 gajos a dizer agora são vocês que vão estar pelas grandes voltas, não és tu, porque tu não estiveste bem numa época. Sim, também percebo aquilo que tu estás a dizer. Mas... Bem, só para responder à minha pergunta, eu acho que não foi acertada a saída.
Eu acho que não só não escolheu bem a equipa por onde foi, tendo em conta o Pogačar, o Ayuso e todo o dinheiro que a equipa tem e blá blá blá. E acho que devia ter mantido na Quick Step. Eu não sei se isso foi uma opção dele, eu isso tenho bastantes dúvidas. Pronto, se a opção fosse só dele. Ou seja, ele se calhar podia ter ficado na Quick Step, mas a receber um quinto, não é? E no ponto da carreira em que ele estava, isso ele nunca faria. Sim, eu disse logo, para esquecermos o fator monetário, porque isso a UAE provavelmente não tem concorrência sem ser a Jumbo e a Ineos. Mas eu acho que ele devia ter mantido na Quick Step, não só porque foi para a UAE e parece ter regredido em vários fatores, como o contrarrelógio, por exemplo. Toda a Parece gente ter- regride no contrarrelógio, não é? Por alguma razão. Pois, o que se fala é que as bicicletas não são boas para terreno plano. Mas pronto. Há de haver alguma razão, certamente. Ele não só regrediu em contrarrelógio como nos resultados ao longo do ano. Ele na Quickstep parecia estar em forma o ano todo. Na UAE parece estar focado em certas provas. E na Quickstep tinha espaço para discutir grandes voltas. Coisa que na UAE está a começar a escassear. Mesmo com o Remco, o João tinha espaço para discutir grandes voltas. Por exemplo, este Eu ano acho que teria a ido ao Giro UAE, na mesma para ser líder. eu acho que a Quick Não Step foi. não queria ficar com ele. Não queria ficar com ele, obviamente, não queria comprometer o nível, porque aí quando estamos a tomar as decisões, também temos que compreender esse lado. Eu acho que a Quick Step não terá mostrado grande vontade de ficar com ele. Eu acho que a Quickstep, Sabendo o salto salarial que ele daria sempre, não é? Mesmo que não fosse para a UE, que seria para outro sítio. esquecendo de fatores monetários, eu acho que a Quickstep se calhar não se queria comprometer com o voltista, mas que não pensou bem no talento que tinha em Remco. E que se calhar neste momento o João podia dar muito jeito para ajudar o Remco. O João, se tivesse ficado na Quick Step, não se tivesse feito uma época extraordinária, ia voltar à posição que tinha antes da grande queda do Remco, não é? Pois, E isso também seria melhor para a carreira dele? A pergunta era essa, não é? Inicialmente. eu acho que seria melhor este ano. E se este Certo. ano conseguisse sacar o tal pódio no Giro ou a vitória no Giro, que era o que eu acho que ele podia lutar pela vitória no Giro, tendo em conta a evolução ao longo dos anos, então aí ganhava algum estatuto. E por exemplo, o Remco para o ano vai só ao Giro e o João podia ir a outra prova qualquer. Podia ir ao Tour ou à Volta à Espanha. E o Quickstep ainda mantinha a possibilidade de ter o João a trabalhar para o Remco no futuro, em vez de ter o Jan Hirt. Que, convenhamos, não é a mesma coisa que o João. Eu percebo, mas eu acho que a Quick Step, um bocadinho indo contra o que tu disseste, a Quick Step, quando o deixou sair, não achou que o Remco a um ano tivesse a ganhar grandes voltas. Pois, eu acho que a Quickstep não entendeu o talento que tinha no Remco também. Pode ter entendido o talento, mas não para as grandes voltas, eventualmente, não sei. E estavam receosos, como toda a gente estava, no fundo, né? Agora toda a gente fala de Pois, peito cheio. ele devia ser melhor do que qualquer outra pessoa. O que é que tinham ali? Exatamente, mas toda a gente tinha as suas dúvidas, tirando o Prata. Já sabia que ia ser, aliás, o Prata ficou desiludido que até foi demasiado próximo à volta à Espanha. Achava que ia ser maior distância. Para fecharmos o podcast, aqui o meu tema, eu como tinha informado, vou fazer um bocadinho de batota porque vou fazer aqui uma ligação aos ciclistas portugueses, mas não é realmente sobre isso que eu quero falar. Nós já floreámos um bocadinho aquilo que é o papel do Gémeos Oliveira e do Yuri na pista. E o que eu queria puxar aqui para o assunto, até numa altura em que está a começar a época de ciclocross e que já temos os primeiros embates entre Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, é como é que é possível estruturas tão grandes e que investem tanto no ciclismo permitirem que depois os seus principais ciclistas, os seus principais rostos se desgastem tanto e apontem picos de forma para estas provas que não são pelas equipas e que não são no principal mercado que é a estrada,
fazendo com que depois tenham bastantes poucos dias de corrida, como tem acontecido, por exemplo, com o Van der Poel nos últimos anos, que é um ciclista que corre muito pouco na estrada, se comparado com a maior parte dos outros ciclistas. Eu acho que isso é fácil de responder. Que a verdadeira paixão desses nomes que referiste é o ciclocross e não é a estrada. E se essas equipas não lhes permitissem isso, eles iriam por outros conjuntos, facilmente. Ou seja, achas que é uma Obviamente exigência seria- à cabeça. Se não lhes cederem isso, não os Acho que é têm. um bocadinho também a imposição deles e em certas temporadas se calhar fizeram um calendário mais curto a nível de ciclocross para se focarem mais na estrada e depois se calhar não ficaram muito, muito felizes. E estes nomes que tu falaste já admitiram publicamente que eles gostam é do ciclocross. A estrada, obviamente gostam, são ciclistas fora de série, mas a paixão deles é outra, por isso ou me permitem fazer aquilo que gosto e tenta-se arranjar aqui o melhor equilíbrio possível, ou então há outra equipa que quer. Acho que é simples. É que o Van der Poel, ainda mais do que o Van Aert, o Van der Poel só uma vez na carreira superou os 35 dias de competição numa época. É estrada. Eu concordo com o Pratas, e principalmente com o Van der Poel e Wout van Aert. Eles chegaram demasiado tarde à estrada, ou chegaram muito tarde à estrada e eram muito bons já. Então as equipas ficaram um bocado reféns. O Van der Poel é claramente a estrela da equipa. Eles não podem dizer ao Van der Poel, olha, deixa de ir ao ciclocross porque nós queremos na estrada. Senão ele diz, ok, vão embora. O Wout van Aert tem mais concorrência dentro da equipa, mas mesmo assim pá, é discutível que seja o melhor ciclista da equipa, mas é provável que seja. O que eu não entendo... Se não for o melhor da equipa, é top 5 do mundo. O que eu não Só entendo não é o melhor da equipa porque aquilo é difícil lá. O que eu não entendo é a situação de Pidcock, que vai ao ciclocross, mas ainda não teve performances na estrada que permitam dizer ok, eu vou ao ciclocross porque quero e vocês se metiram no ciclocross não quero estar mais na vossa equipa. Porque ainda não é essa estrela na estrada. E quanto a mim, a Enel já devia ter dito: rapaz, não podes focar em tudo. Tens de ir para a estrada, porque é na estrada que dás dinheiro e não no ciclocross. E acham que há um impacto muito grande na performance ao nível do ano, ou seja, o ter diferentes. É que eles basicamente, o Van Aert, por exemplo, não para, não é? Praticamente. Eu acho que já deu para ver que há impacto na performance. Que o Van der Poel já mostrou que, por exemplo, chega a Milan-San Remo demasiado cansado. O Wout van Aert também já chega às clássicas de pavé um bocado cansado. Depois no Tour compensa, mas nas provas que são o seu objetivo, se calhar nota-se o impacto disso. Porque realmente eles têm que gerir os picos de forma de uma maneira. Também anos de Jogos Olímpicos. O Pidcock então... É uma quantidade de objetivos. O Pidcock chegou a correr provas de ciclocross no verão. Ou seja, põe a estrada completamente de lado. O Pidcock é a única situação que eu não percebo mesmo. Como é que a Ineos deixa? Agora o Wout van Aert e o Van der Poel, eu acho que as equipas estão reféns deles porque eles são realmente incríveis. O Pidcock, se calhar não teve esses resultados todos na estrada, mas foi campeão olímpico pela Grã-Bretanha, o que para a Ineos deve ter um peso bastante grande, imagino eu. Mas, de qualquer maneira... Pois não sei. E se calhar sabem o potencial que tem ali. Que eu acho que é inegável o potencial que existe ali no Pidcock, e viu-se esta época. E só como parênteses, puxaste este assunto, Henrique, não sei se te lembras da conversa que tivemos no último ou penúltimo podcast em relação às contratações da Jumbo para as clássicas, tendo de Wout van Aert. Se calhar temos aqui outra justificação do porquê. Porque se calhar estão reféns de Wout van Aert. E o Wout van Aert pode nem sempre se conseguir apresentar a 100%. Exatamente.
Pois, a minha pergunta, e vocês se calhar em parte responderam, e se calhar até tocaram no ponto correto, era essa. Porque é que as equipas permitem, no fundo. Eles são grandes o suficiente para ter esse nível de exigências. Aqui relativamente ao Pidcock, eu acho que só se percebe porque ele é inglês. Se não fosse, a Ineos não ia permitir. Talvez seja isso. Eu acho que já deviam ter cortado as pernas. E enquanto ele é novo, enquanto ele não tem o ego ainda lá no topo, dizer-lhe, ok, pá, foca-te na estrada, porque nós queremos resultados aqui. E há mercados específicos onde isto seja... Desculpa, termina. Se bem que houve os tais Jogos Olímpicos, como tu mencionaste, e aí houve um foco maior da parte do Pidcock nessa especialidade, mas não sei quão importante isso é para a equipa. Pois era, o que eu ia dizer também era necessidade de algum desconhecimento, ou seja, não sei se há mercados onde esse tipo de provas tenham uma importância maior, nomeadamente na Bélgica, na Holanda, que são importantes para as equipas do Van der Poel e da Jumbo, mas mais uma vez, indo de encontro ao teu argumento, Ricardo, para o Pidcock isso já não tem tanto impacto. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ou podemos dar por terminado o nosso episódio de hoje? Vou dar este silêncio como um sim. Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado. Daqui a 15 dias voltamos. Vamos começar a fazer a antevisão da época 2023. Como sempre, falseplano.ghost.io, Twitter, Facebook, Spotify ou YouTube, sempre sob o nome Falso Plano. Podem encontrar crónicas, antevisões de provas, análise de fantasy e os nossos podcasts. Agora também que estamos a começar nesta aventura das entrevistas e esperemos que continuem a acompanhar o nosso projeto. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Um abraço.